Olá, Olá, boa noite. e com isso nós podemos iniciar? Por mim, o professor Vinícius é que manda. Ai, ai, obrigado, professor. Então, pessoal, boa tarde, boa noite para todos. Desejo que estejam bem, com saúde, em segurança. Uma tarde e noite para nós no Brasil, noite em Portugal para a professora Carla, muito especial. É a noite que a gente abre aí o segundo dia do nosso simpósio internacional de bioética. Da mesma forma que a gente teve aí um excelente encontro ontem, também nós estamos, e desde o dia que eu tive a oportunidade de fazer contato com a professora Carla e que ela me sinalizou positivamente que estaria, eu já fiquei com o meu coração feliz e muito ansioso pela oportunidade de ouvi-la, porque é uma pessoa que, igual falei, já ganhou a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso respeito, e vem novamente somar nos nossos estudos aqui, na proposta que a gente tem grandiosa do nosso grupo de estabelecermos esse primeiro simpósio, e não só sendo o primeiro, mas ainda tendo a alegria de ser um simpósio internacional. Então, professora, fazendo aqui a abertura dos trabalhos, eu agradeço de antemão a disponibilidade, a presença da senhora, porque sabemos que a agenda é apertada. Para quem não sabe, a professora Carla estará novamente conosco, mesmo que virtualmente, no Brasil ainda esta semana, na Semana de Estudos Bioéticos da Sociedade Brasileira de Bioética. Então, ela muito nos honra de estar aqui hoje, porque sabemos que a agenda da professora é uma agenda também bem apertada, e ela dispôs aí desse tempo a estar aqui, e com muita alegria a gente vai iniciar os nossos trabalhos. A professora hoje vai conversar com a gente sobre saúde pública, dados de saúde e pandemia, desafios do presente e do futuro. Para quem não conhece, quem ainda não teve o privilégio de conhecer a professora Carla Barbosa, eu passo a palavra para o professor Eduardo, nosso querido Dudu, para fazer a saudação a vocês, apresentar a professora Carla e passar a palavra para ela iniciar aí a sua exposição. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos, boa noite, professora Carla. De antemão, já agradeço a disponibilidade e está sempre solícita aí para participar das nossas atividades. Novamente, participando do nosso grupo, não é a primeira vez, então a gente fica muito satisfeito pela sua presença. Bom, não vou me alongar aqui, né, pessoal, porque a gente tem uma restrição de horário. A professora Carla Barbosa, licenciada em Direito, pós-graduada em Direito da Medicina e em Direito da Farmácia e do Medicamento, mestre em Direito e Bioética, investigadora e associada ao Centro de Direito Biomédico e do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É docente em diversos cursos de licenciatura, pós-graduação, mestrado e cursos de doutoramento sobre temas de direito e da medicina. Então, professora, pode ficar à vontade aí para a sua exposição. Muito obrigado. Obrigada. Antes de começar, quero aqui publicamente agradecer mais uma vez ao professor Vinícius o sempre amável convite. O professor Vinícius é uma simpatia, e é impossível dizer-lhe que não cada vez que ele me convida, até porque é de facto um prazer estar aqui. Estender os meus cumprimentos ao professor Eduardo, desde a última vez que nos encontramos aqui também no grupo, e agradecer-lhe sempre a amabilidade também que tem em receber-me nestes encontros. Eu vou aqui falar um bocadinho sobre dados pessoais. E para quem não me conhece, de facto, as questões, eu estudo Direito da Saúde em termos latos, mas talvez o tema a que eu me dedico há mais anos da minha investigação é efetivamente a problemática da privacidade e dos dados pessoais. Claro que quando o professor Vinícius me formulou o convite, eu pensei assim, vou falar novamente sobre aqueles conceitos gerais de dados pessoais, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em 2018 no Brasil, entrou em vigor, entretanto agora em agosto entraram em vigor as sanções também. Vou falar novamente disso e pensei, não, se calhar vamos dar aqui um twistzinho, fazer uma mudança
e vamos focar. E vamos focar e vamos tratar das questões relativas aos dados pessoais, mas no contexto da saúde pública. E porquê da saúde pública? Porque nunca, como agora, se falou tanto de saúde pública. E nunca tanto como agora, os dados pessoais revelaram efetivamente a sua importância. Porque nós de há quase 2 anos para cá, fará agora em novembro, dezembro, 2 anos que foram conhecidos os primeiros casos de infecção por SARS-CoV-2, que vivemos no âmbito de uma pandemia que veio alterar toda a dinâmica mundial em diversos aspectos e que veio lançar uma série de desafios na área da saúde pública e na área dos dados pessoais. E é muito interessante ver como é que, em termos mundiais, se conseguiu dar resposta a esses desafios que foram lançados aos dados pessoais devido a este aspecto relativo à saúde pública decorrente da pandemia pela infecção por o SARS-CoV-2 e verificar se efetivamente houve uma evolução que nos permita dizer que este tratamento de dados vai ser diferenciado no futuro, ou se a legislação que existe hoje em dia é suficiente, ou se a forma como nós tratamos os dados hoje em dia é suficiente, porque eu nunca mais me esqueço de uma parangona num jornal, que eu já não me lembro se era um jornal nacional, portanto um jornal português ou um jornal internacional, que dizia uma coisa que me vai ficar na cabeça para sempre enquanto eu tiver memória, que dizia assim: nunca houve tantos dados trabalhados e coletados e recolhidos na saúde e mesmo assim nós não conseguimos prever a pandemia que nos assolou. E isto demonstra de facto que é preciso um cuidado muito grande com o tratamento que nós fazemos aos dados de saúde e, em particular, então, aos dados no âmbito da saúde pública. Deixem-me aqui só pedir ao professor Vinícius que me permita partilhar o ecrã para vos dar aqui uma pequena apresentação. Professor, perdão, eu esqueci de liberar antes. Não se preocupe. Está certinho agora. Deixe-me aqui então. Está perfeito, já aqui está ótimo. Penso que estarão a ver a apresentação. Perfeitamente, sim. Ótimo, pronto. E portanto vamos aqui falar agora nestes próximos 30 minutos sobre estas questões e sobre as regras especiais que existem do tratamento de dados pessoais no âmbito da saúde pública, para depois podermos falar e debater aqui um bocadinho e vermos a percepção também daquilo que se foi feito bem e aquilo que foi feito mal e as diferenças daquilo que ocorreu, por exemplo, no Brasil e daquilo que aconteceu na Europa. E porquê é que é importante falarmos aqui do tratamento de dados pessoais no âmbito da saúde pública? Porque esta particularidade? Por uma razão muito simples. Primeiro porque, efetivamente, a vigilância da saúde pública é tido, desde há vários séculos, como um método por excelência na prevenção e no controle de doenças infectocontagiosas. Isto é sim para vários exemplos, não é necessário esperar pela atual pandemia para chegar a esta constatação. Efetivamente, ao longo dos diversos séculos, foi sendo possível erradicar uma série de doenças devido a estes programas de vigilância que em termos nacionais ou em termos internacionais foram sendo instituídos. E por esse motivo é necessário que exista um forte tratamento de dados de saúde, quer estes dados de saúde sejam dados anonimizados, quer estes dados de saúde sejam dados pessoais. E a questão e a dificuldade que aqui se colocou foi, ok, estamos aqui, no fundo, a perseguir um interesse especial, que é o interesse da saúde pública, e se calhar, atendendo à particularidade desse interesse
e à defesa dos interesses coletivos que um objetivo destes pretende alcançar, devemos instituir aqui regras diferentes quando nós falamos de tratamento de dados pessoais de saúde para fins de saúde pública. Isto porquê? Porque nós, de facto, quando tratamos então de dados num contexto de saúde pública, nós temos aqui diversas dimensões. Nós temos aqui um agregar de informações que vêm recolhidas dessas diversas dimensões, que vêm desde logo de quem presta os cuidados de saúde, que vem da dimensão do paciente que recebe os cuidados de saúde e que vem de uma dimensão populacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a recolher informações relativas, dados de saúde relativos às características populacionais, que são essenciais então para acompanhar a evolução, no fundo, destas crises de saúde pública, mas estamos simultaneamente a recolher informações que nos são cedidas pelos prestadores de cuidados de saúde e que nos estão a ser cedidas por os sujeitos desses, o objeto, no fundo, desses cuidados de saúde, que são os doentes, os pacientes. O que é que isto nos vai fazer? Vai-nos fazer que, ao agregarmos toda esta informação, e estas três esferas demonstram perfeitamente que tipo de informação é que é recolhida de um ponto, da outra dimensão, nós vamos aqui ser brindados com informação que é informação então de saúde, informação que não permite identificar qualquer portador concreto. E isto porquê? Porque é informação recolhida em termos populacionais e, portanto, está anonimizada e não permite identificar esse portador concreto e, nessa medida, não cai no âmbito, na dimensão da informação do dado pessoal de saúde, mas vamos aqui também encontrar, e que é essencial para estes sistemas de vigilância de que nós vamos falar, informação pessoal de saúde. E o que é um dado pessoal de saúde? O que é uma informação pessoal de saúde? É uma informação que permite, de forma direta ou indireta, identificar uma pessoa. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa que é identificada ou identificável. E quando nós estamos perante esta situação, temos questões relativas à proteção de dados pessoais e relativos à privacidade dessa pessoa que têm que ser necessariamente acautelados, e o que nós vamos ver é, de facto, como é que podemos acautelar os direitos dessas pessoas. Isto é muito importante, de facto, porque este sucesso dos programas de vigilância nas áreas da doença, e nós temos vários exemplos em termos mundiais, levam que em alguns países, então, como eu dizia há pouco, se tenha conseguido a erradicação de uma série de doenças. Há, inclusive, determinados países que, para além dos sistemas de vigilância a funcionar quanto às doenças infecto-contagiosas, vão um pouco mais longe e fazem sistemas de vigilância também para doenças crónicas, o que permite um estudo e uma investigação no âmbito dessas doenças crónicas, e podemos aqui falar talvez de um dos maiores flagelos atuais, que é o câncer, que permite fazer uma investigação muito aturada, muito próxima, e que permite fazer ou dar uma resposta mais adequada, por exemplo, ao nível dos programas de rastreio. Portugal costuma ser dado como um bom exemplo relativamente, por exemplo, ao rastreio do cancro da mama, mas já, obviamente, outros exemplos. Como eu falava há pouco, então, nós quando falamos de tratamento de dados no âmbito da saúde, quer este tratamento seja feito, e aqui há uma distinção que também é muito importante fazer, quer este tratamento seja feito para a prestação de cuidados de saúde, quer ele seja feito para
uma investigação, para a realização de uma investigação, e esta distinção aqui é muito importante. Porquê? Porque se estivermos a falar no âmbito de dados pessoais, as regras serão diferentes, serão necessariamente diferentes. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados em Portugal e na Europa estabelecem regras diferentes consoante estejamos perante um objetivo ou o outro, mas, como vos dizia então, de facto, este recurso aos dados pessoais de saúde no âmbito da saúde pública leva-nos a que tenhamos que necessariamente fazer aqui alguns esclarecimentos. E que esclarecimentos são esses? E vamos aqui centrar sobretudo nas questões relativas à investigação. Quando nós estamos a falar de prestação de cuidados de saúde assistenciais, a regra base para uma licitude do tratamento desses dados pessoais de saúde é uma autorização legal. Portanto, a própria lei determina que os dados sejam tratados naquela situação. Já quando nós falamos na investigação, a base de licitude normal é o consentimento. Ou seja, é o participante naquela investigação que vai consentir no tratamento dos seus dados para a finalidade daquela investigação. Mas e na investigação em saúde pública? Será que a base da licitude é precisamente a mesma? Ou essa base da licitude normal é precisamente a mesma? É o consentimento, e a resposta aqui é negativa. Porque aquilo que acontece é que quando falamos de tratamento de dados pessoais de saúde para fins de saúde pública, e o que aconteceu agora no âmbito desta pandemia, e é o que acontece, porque nós ainda não nos livramos dela, na realidade, a base da licitude é uma autorização legal. Ou seja, aquilo que acontece é que é a própria lei a determinar que o tratamento dos dados pessoais para aquela finalidade concreta é determinada pela lei. E, nessa medida, não é necessário pedir o consentimento de cada pessoa para fazer o tratamento para uma finalidade de saúde pública. Isto acontece na Europa, e acontece na Europa o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, de uma forma muito clara, estabelece isto em vários considerandos do seu dispositivo legal, e diz-nos que, no caso dos dados pessoais de saúde, que são considerados como categorias especiais e que nessa medida merecem uma tutela reforçada, ou seja, só podem ser tratados em determinadas situações, vem-nos dizer desde logo que sempre que estejamos a falar da proibição do tratamento destas categorias especiais, de facto, esta derrogação deve ser afastada sempre que esse tratamento, no fundo, seja necessário para fins de segurança, monitorização e alerta em matéria de saúde pública, de saúde, prevenção ou controle de doenças transmissíveis e outras ameaças graves para a saúde. Okay? Portanto, o nosso regulamento, mesmo sem saber, criou ali uma norma que já se aplicava inteiramente, no fundo, à situação que vivemos atualmente. Mas não foi só aquele considerando, porque se nós formos um bocadinho mais à frente, efetivamente no considerando 54, vamos encontrar novamente a norma que nos diz que, de facto, por razões de interesse público, pode ser necessário o tratamento destas categorias especiais sem que exista efetivamente o consentimento do titular dos dados. E depois vem-nos dizer o que é considerado como saúde pública, vem-nos trazer a definição, indo buscar uma outra norma mais antiga, e, portanto, estabelece aqui a autorização legal ao tratamento de dados de categorias sensíveis para fins de saúde pública, fazendo, no entanto,
fazendo, no entanto, uma essencial e importantíssima ressalva, que é qual? Que estes dados que são recolhidos para fins de saúde pública, que são recolhidos sem autorização, sem o consentimento do seu titular, porque têm uma autorização legal, não podem, no entanto, ser tratados ou ser fornecidos a outras entidades terceiras e serem utilizados para finalidades diferentes daquela para que foram recolhidos, que no caso é a saúde pública. Esta ideia é, aliás, depois replicada inteiramente no ordenamento jurídico brasileiro, porque o ordenamento jurídico brasileiro, através da sua Lei Geral de Proteção de Dados, vem buscar muito da sua influência, aliás, no fundo, o berço da LGPD é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a LGPD replica em muito as normas que estão no regulamento. E o artigo 13 da Lei Geral de Proteção de Dados vem-nos dizer precisamente isto, vem-nos replicar estas normas do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ao dizer-nos que é possível o tratamento de dados pessoais para finalidades estritas de pesquisa em saúde pública por órgão de pesquisa, e aqui atenção, porque a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira define inclusive o que é um órgão de pesquisa e estabelece aquela ressalva que nós também tínhamos no considerando anterior no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que é, não há possibilidade de comunicação destes dados recolhidos para esta finalidade de saúde pública para terceiros, e estabelece a garantia de que estes dados têm que ser tratados, no fundo, no ambiente seguro. Fazendo aqui ainda, no fundo, uma chamada de atenção para a necessidade de que, sendo dados de categorias especiais, são necessários de aplicar certas medidas técnico-organizativas que garantam uma máxima segurança destes dados, nomeadamente a pseudo-anonimização. A pseudo-anonimização é uma técnica utilizada há imensos anos no âmbito da saúde e que efetivamente quer o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, quer a Lei Geral de Proteção de Dados, vem contemplar como medidas necessárias ou medidas que demonstram um cuidado com o garantir da segurança destes dados de categorias especiais. Agora, a questão é, estas legislações são muito claras, nomeadamente na garantia da segurança destes dados e na salvaguarda de que estes dados não são comunicados a terceiros e não são utilizados para outras finalidades. Mas a verdade é que no âmbito da pandemia nós tivemos maus exemplos, que é o caso de Singapura. Singapura foi um péssimo exemplo. Singapura recolheu imensa informação no âmbito da pandemia. Aliás, eles conseguiram ter uma resposta extremamente rápida e célere no âmbito da pandemia, impossibilitando, no fundo, a difusão do vírus. Contudo, recolheram então uma série de informação, nomeadamente através de apps de geolocalização que eles disponibilizaram à população, e foi recolhida, portanto, imensos dados pessoais, imensa informação pessoal no âmbito dessas apps. Informação que ficou na disponibilidade do governo. A garantia era de que o governo efetivamente não iria utilizar essa informação para qualquer outra finalidade que não a saúde pública e, no fundo, o de tentar fazer face a esta pandemia. Mas isso não veio a acontecer e o governo acabou por vir admitir que iria utilizar essa informação que foi recolhida para outros fins, nomeadamente
os fins, finalidades criminais, o que não pode acontecer, de facto, neste tipo de circunstâncias. Um aspecto aqui que também é muito importante reforçar quando nós falamos de saúde pública é que há alguns direitos dos titulares dos dados pessoais de saúde que acabam por ser afastados, porque têm que necessariamente ser afastados, nomeadamente o direito ao pagamento. E porquê é que este direito tem que ser afastado? Porque, como deve imaginar, não faria qualquer sentido qualquer de nós que tivesse sido infectado com o vírus e cujos dados tivessem, por exemplo, sido inseridos no sistema de vigilância dos nossos respectivos países, vir exigir que a entidade responsável por esse sistema de vigilância eliminasse a informação que me dizia respeito e que constava desse sistema e que permitia à entidade saber que eu tinha sido infectada, quando é que tinha sido, que contactos tinha tido, quando é que tinha tido alta médica, portanto deixaria de ser um perigo para a restante população. E isto só demonstra efetivamente a especialidade quando nós falamos deste tratamento de dados pessoais no âmbito da saúde pública, porque lá está, direitos que muitas vezes são considerados como direitos essenciais são afastados, como é o caso deste direito ao pagamento. Isto acontece porquê? Porque nós temos aqui, no fundo, um confronto entre dois direitos, um direito individual e um direito coletivo. Se nós, por um lado, temos a salvaguarda do direito à privacidade e do direito à proteção de dados pessoais, e atenção que eu faço sempre esta distinção porque estamos a falar de direitos diferentes, não são direitos confundíveis, muitas vezes são superponíveis, mas não confundíveis. A verdade é que se temos estes direitos individuais num dos pratos da balança, do outro lado vamos ter, no outro prato da balança, vamos ter os interesses coletivos que se pretendem preservar, nomeadamente esta persecução de saúde pública, esta ideia de proteção de saúde de uma população. Agora, o que não pode acontecer é nós termos uma aniquilação total dos direitos, nem dos individuais, nem dos coletivos. Ou seja, sempre que nós tenhamos esta limitação do direito dos interesses individuais, como é o caso da privacidade e da proteção de dados, esta limitação tem que ser sempre justificada, proporcional e temporária. Ou seja, nós só podemos limitar estes direitos durante um certo período de tempo, de uma forma proporcional, nunca aniquilando totalmente esses direitos, e devemos encontrar uma justificação para essa restrição dos direitos. Sem uma justificação, essa restrição não pode efetivamente existir. Em Portugal, e eu depois iria gostar muito de conversar um pouco convosco, porque tenho noção que no caso do Brasil funciona um bocadinho de maneira diferente. Em Portugal nós temos um sistema de vigilância que se chama SINAV, é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e foi neste Sistema Nacional que foi sendo registada toda a informação relativa às novas infecções, ou seja, sempre que era diagnosticado um novo caso, esse novo caso era registado nesta plataforma. Sendo que no caso do europeu houve um grande esforço para existir uma interconexão entre as informações que iam sendo recolhidas e agregadas em cada um dos países, ou seja, Portugal assumiu que para além de registar no seu sistema de vigilância interno, no SINAV, os casos de
a infecção por SARS-CoV-2 e iria, no fundo, remetendo também essa informação, aí já não identificada, aí de uma forma agregada e anonimizada, para o sistema de vigilância europeu, que era o TESI, mas também para o sistema de vigilância e acompanhamento da Organização Mundial de Saúde. Mas que outros desafios, de facto, é que aqui esta pandemia nos lançou quanto à saúde pública, quanto aos dados pessoais? Lançou-nos desafios muito interessantes, de facto, no acesso a dados para fins de investigação e no acesso a dados de rastreamento, como foi o caso da geolocalização. Houve várias polémicas em termos internacionais sobre estas apps de geolocalização e qual é que era a base da licitude ou não licitude, e Portugal e a Europa não fugiu aqui à regra, de facto. Aliás, a Europa emitiu uma série de recomendações sobre este assunto, nomeadamente quais seriam as regras a que deveriam obedecer estas aplicações móveis que permitiam este rastreamento. E quais foram, de forma muito sintética, as ideias que a Comissão Europeia sempre nos tentou aqui, de alguma forma, passar? A ideia de que, sempre que possível, o tratamento de dados de saúde de forma anonimizada e agregada, ou seja, deveríamos tentar sempre, e então quando falávamos de apps e de geolocalização, devíamos sempre trabalhar os dados de uma forma agregada e anonimizada, o que no fundo revelaria medidas que são menos intrusivas, mas acabavam por ser eficazes. E acabavam por ser eficazes porquê? Porque permitiam alcançar o objetivo destas apps. Ou seja, a Comissão Europeia dizia-nos muito bem, a localização é possível se de facto for demonstrada a necessidade de fazer esse tratamento, ele irá ser feito, no entanto tem que ser devidamente justificado. Não vamos proibir esta geolocalização, mas justifiquem porque é que de facto ele deve ser feito. Isto porquê? Porque limitava obviamente os direitos dos cidadãos europeus. E então a Comissão Europeia vinha-nos dizer que, se nós falamos neste tipo de restrições, devemos estabelecer aqui uma série de medidas. Desde logo deve haver uma limitação rigorosa do tratamento de dados, e esses dados não devem ser utilizados para outros fins, ou seja, vai ao encontro daquilo que o Regulamento Geral Europeu já nos dizia, ou seja, estes dados recolhidos para fins de saúde pública não podem ser de qualquer forma utilizados para outros dados, e traz-nos aqui um pequeno acrescento, esta regra. Qual é ele? O dizer-nos que temos que ter aqui em atenção o princípio da minimização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só devem ser recolhidos os dados estritamente necessários a alcançar a finalidade. Ou seja, tudo aquilo que vá para além daquilo que for estritamente necessário não deve ser tratado porque é ilegal. Há informação aqui que obviamente não tem qualquer interesse no âmbito do combate a este flagelo à saúde pública. Depois, vem-nos dizer que, nós temos que aqui fazer, no fundo, eu peço desculpa, fiz para aqui uma asneira qualquer e desapareceu-me a tela, que é absolutamente fantástico. Deixem-me só aqui. Pronto, já está. Vem-nos dizer outra coisa muito interessante, que é, de facto, à medida que a pandemia
vai avançando, nós também devemos ir fazendo uma análise cuidada dos dados que estão a ser tratados e verificar se há uma necessidade de continuar a tratar esses dados, se não na sua totalidade, pelo menos parcialmente. Ou seja, verificar se efetivamente os dados a ser tratados, a quantidade de dados a ser tratados não deve ir sendo alterado ao longo do tempo. E depois traz-nos um terceiro requisito, que é terminada, no fundo, a causa que dá lugar a este tratamento dos dados pessoais, o ideal é que exista uma destruição irreversível dos dados colhidos. Mas a Comissão Europeia abre-nos aqui uma porta muito interessante, que nos vem dizer assim: bem, o ideal é que efetivamente toda esta informação seja destruída após o término desta pandemia, após não ser mais necessária esta informação. Contudo, eles entendem que efetivamente, por razões de investigação e de interesse científico, pode haver razões para manter estes dados. O que eles dizem é: sim senhora, os dados podem ser mantidos, mas tem que haver um parecer de um comitê de bioética, nós cá chamamos comissões de ética, que venha efetivamente sustentar o interesse na manutenção desses dados e a sua não destruição. Ou seja, para além da apreciação jurídica, tem que haver aqui uma efetiva avaliação bioética. Quanto às GEPs, deixem-me só, porque de facto foi aqui uma questão extremamente discutida na Europa e para terminar e para não ocupar mais tempo do que aquilo que tinha prometido e para podermos falar um bocadinho, deixem-me só falar-vos aqui de um exemplo que eu gosto sempre muito de dar, que não é um exemplo europeu, é um exemplo que fica na Oceania, digamos assim, que é o exemplo australiano. A Austrália e a Nova Zelândia, dependendo das perspectivas, mas para quem está de fora, parece que responderam muito bem à crise da pandemia, porque fecharam literalmente os países e conseguiram ter um controle muito bom da pandemia. E cada vez que havia o surgimento de um caso, se fosse preciso, por causa de um caso ou 2 casos, fechar um bairro com 1 milhão de pessoas, eles fechavam. Portanto, eles adotaram aqui uma série de medidas interessantes e foram dos primeiros países a disponibilizar uma app, no fundo, para rastrear os contactos que tinham existido no âmbito da infecção pelo SARS-CoV-2. Mas também, de uma forma muito interessante, estabeleceram critérios muito rígidos quanto à utilização da informação recolhida no âmbito dessa app. E vem-nos dizer muito claramente: a informação recolhida no âmbito desta app só pode ser utilizada estritamente para esta finalidade, que é a finalidade de combate a uma pandemia, e não pode ser utilizada para qualquer outra finalidade. Se for utilizada para outra finalidade, o infrator fica sujeito a 2 sanções. Uma sanção é uma sanção monetária e que, se não me falha a memória, implicava uma sanção que poderia ir até 70 mil euros. E, para além disso, uma sanção que é uma sanção de privação da liberdade, ou seja, uma pena de prisão até 5 anos. E isto demonstra
muito a importância que tem a proteção dos dados pessoais e a necessidade que há de efetivamente respeitar a legislação em vigor e utilizar os dados apenas para as finalidades que podem ser recolhidos. E nós não conseguimos fazer investigação em saúde pública e não conseguimos combater, no fundo, estas catástrofes de saúde pública sem dados. Os dados são essenciais, por todos os motivos e mais alguns, mas têm que ser respeitados e não podem ser utilizados para outras finalidades. Não pode acontecer aquilo que aconteceu em Singapura, que é claramente, e como eu tinha no título do meu slide, um péssimo exemplo. E era isto um bocadinho que eu vos queria aqui trazer, de facto. Nós esperamos sempre que esta tenha sido talvez a primeira pandemia a vivermos e a última, que não venha mais nenhuma, mas nunca saberemos. E temos que aprender com o que vivemos e com os erros que cometemos. E os dados vão ser essenciais para agora, para o futuro. Eu costumo dizer sempre que sem dados não há evolução na medicina, sem dados não há futuro, mas temos que os respeitar, que é para não cairmos na teoria pessimista do Yuval Noah Harari, que acha que os governos vão fazer tudo e mais alguma coisa tendo acesso à nossa informação. Desde que se respeite aquilo que está na legislação, e neste momento o Brasil tem uma boa legislação, Portugal tem uma boa legislação, certamente que os dados serão um elemento que tem que ser necessariamente considerado como uma mais-valia no âmbito de um combate a uma pandemia como é esta que estamos a viver atualmente. Muito obrigada pela vossa atenção e agora estou disponível para falarmos um bocadinho, se assim o quiserem, claro. Professora, como sempre, brilhante. A senhora foi falando e foi abrindo aqui várias coisas na minha mente em termos de pensamento, mas antes de expor, e primeiramente agradecer a exposição da senhora, queria abrir a palavra para os alunos, o nosso público externo também convidado, quem desejar falar. Professor, tem uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar com a senhora no início, é que o nosso grupo ele é muito heterogêneo. A gente tem alunos desde o primeiro período, primeiro ano da graduação, como nós temos alunos da parte final do curso, como ex-alunos também, além dos convidados. Então, eu sou muito feliz em recebê-lo também no grupo por isso, porque sempre nos acolhe muito bem e é uma alegria grande. O Juan está querendo falar, Juan? Pode ficar à vontade, presente para a professora, fala em qual período você está, pode liberar o áudio e falar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Juan Mapa, sou aluno do primeiro período do segundo semestre da Faculdade de Direito do Sector Lafayette. E eu queria primeiramente queria parabenizar a palestra da Carla Barbosa, muito boa, eu gostei bastante, foi bastante esclarecedor. Mas eu tenho uma pergunta. Em relação à utilização de dados, caso o governo não desenvolva algum app específico para extrair os dados da população, eles podem pegar dados, por exemplo, de outros apps que não estejam relacionados ao governo, igual do Google, do Instagram ou de qualquer outro aplicativo, mas para isso eles vão ter que pedir uma autorização prévia das respectivas empresas que administram esses aplicativos. Deixe ver, porque eu ouvi com algumas interferências e com o seu cachorro de fundo, acho eu. Aquilo que me está a perguntar é, no caso de uma entidade ligada à saúde, governamental, um governo, querer fazer o tratamento de dados no âmbito da saúde pública e não os conseguir recolher diretamente, se os pode ir buscar a outras empresas que tenham recolhido esses dados. É isso que me está a perguntar?
Tipo assim, eles podem, por exemplo, pegar dados de outros aplicativos, como aplicativos de redes sociais, como o Facebook, ou, por Ok, exemplo, aplicativos do Google, sei lá, algo do tipo, que, por exemplo, utilizam a localização da pessoa. muito bem. Então é assim, por norma, isso que está a falar tem um nome específico, que é interconexão. A interconexão é quando uma determinada entidade vai buscar informações a diversas outras bases de dados, ok? Pronto. E, portanto, é o exemplo que está a dar. É uma entidade ir buscar a outras entidades essa informação e agregá-la na sua base de dados. A interconexão é, por norma, proibida, ou seja, é algo que não se pode fazer. Só se pode fazer mediante autorização e em situações excepcionais. E ao abrigo da atual legislação que existe no Brasil e que existe na Europa, não pode ser feito. Foi feito em Singapura. Em Singapura foi feito. Agora, ao abrigo da Lei Geral de Proteção de Dados e ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não pode ser feito. E não pode ser feito porquê? Porque, lá está, mais uma vez, aquilo que limita sempre muito a base da licitude é a finalidade. E a finalidade para que uma informação foi recolhida é completamente diferente da finalidade que se pretende depois com o tratamento subsequente. E nessa medida, não pode ser. Numa situação dessas não poderia acontecer por exemplo, vou-lhe dar o nosso exemplo que é mais fácil para mim, uma Direção-Geral de Saúde responsável pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica, o SINAV, ir à Google e buscar informação relativamente à localização do cidadão português. Correto? Porque não tem base legal para o fazer. Mesmo quando foi aprovada uma app de geolocalização em Portugal, chegou a ponderar-se que essa app de geolocalização no âmbito da pandemia fosse de utilização universal, ou seja, todo o cidadão português já tinha que instalar, e isso legalmente era impossível e nunca poderia passar. Tanto que o governo português afastou desde logo essa hipótese. Ok? Professor, eu posso fazer um complemento à pergunta do Luan? Sim. Acho interessante. Teve um fato aqui no Brasil que só estava falando sobre essa questão de dados aí na Europa. Ano passado, com a eclosão, com o início da pandemia, os governos tentaram, de toda forma, medidas que pudessem favorecer o distanciamento social, né? Então, a gente teve períodos, inclusive longos, de quarentena. A gente ainda tem, em alguns momentos, ainda um distanciamento que deve permanecer de forma importante, ou, se não, com a utilização da máscara, a crescente vacinação que a gente tem tido. Mas lá no início, quando a gente ainda não pensava que a vacina tinha data para chegar, como que ia ser, a medida que foi trazida foi de os comércios fecharem, as escolas, a gente teve a suspensão das aulas migrando para o sistema online, e teve um fato em particular, que eu não sei se atingiu outros estados, mas que eu acho que talvez caiba como um exemplo, porque houve grande repercussão. O estado de São Paulo, que até onde a senhora tem familiaridade, ele fez uma utilização de, através dos aparelhos celulares, ele fazer uma medição através de mapa de calor, se estavam acontecendo ou não distanciamento nas regiões e onde estava havendo aglomeração. E qual que foi a discussão nesse momento? Estaria se infringindo alguma norma constitucional porque as pessoas não autorizaram que esse dado, tipo um GPS, fosse feito. E a discussão que se chegou foi o seguinte: não houve ainda, não se violou os dados pessoais das pessoas, as operadoras não davam acesso ao governo de São Paulo dos equipamentos, entretanto, davam a localização. Então, por exemplo, se nós estivéssemos em 10 pessoas em uma praça, o sistema de monitoramento ia pegar ali, naquele mapa de calor, que havia um pequeno grupo de pessoas reunidas.
Não sei se complementa ou se a senhora, o que a senhora pensa a esse respeito também. Mas não sabiam, claro, mas não sabiam quem era. Ou seja, as operadoras, imagino, estava eu, estava o professor Vinícius, estava o professor Eduardo e mais algumas pessoas num grupo. A operadora não queria dizer que era a Carla Barbosa, o professor Vinícius ou o professor Eduardo. O que iria transmitir era que havia um aglomerado de pessoas naquela localização. E aí não estava a violar os dados pessoais. Perfeitamente. Só desculpa, professora, só para complementar, foi um dado assim que houve na época uma certa discussão, porque as pessoas estavam achando que se estava violando direitos, e na verdade ali eles estavam tentando criar alternativas, né? É um assunto que foi polêmico na época. Claro, aquilo que se poderia eventualmente questionar num exemplo desses, parece-me a mim, é a eventual limitação e restrição à liberdade de movimento. E de facto essa liberdade de movimento só pode ser, no fundo, sofrer uma limitação em determinadas situações previstas na Constituição. No nosso caso, no caso português, houve regras que só foi possível implementar quando nós estávamos no estado mais grave, no fundo, que a Constituição nos previa, que era o estado de emergência. E o estado de emergência aí efetivamente permitiu ao Estado colocar-nos essas limitações e dizer-nos ok, as pessoas não podem sair de casa ou não podem só fazer caminhadas, passeios higiênicos a 500 metros da sua casa, ou podem ir ao supermercado, ou podem ir à farmácia, mas não podiam circular livremente. E o Estado português só conseguiu impor essa limitação porque a Constituição, no âmbito do estado de emergência, permite essa limitação ou essa restrição à liberdade de movimento. Agora, numa situação normal, não o pode fazer, não o poderia fazer. E aí seria mais ou menos essa situação, estaria em causa essa limitação, essa restrição à liberdade de movimento e ver, no caso da Constituição brasileira, como é que tal seria possível, sendo que aí o ordenamento jurídico brasileiro é muito mais complexo. Como é um Estado, como é federal, é muito mais complexo em termos de organização e em termos de entidades com capacidade para impor essas restrições do que no caso português, que não tem essa particularidade de ser um Estado federal. Exatamente. Uma coisa também interessante, professora, não tem relação com a questão de dados, mas só um parêntese, porque como a gente está falando de uma questão muito pontual, que foi a questão da pandemia, ano passado, eu tive a oportunidade de vivenciar uma situação que eu nunca tinha visto na minha vida, não sei se eu vou ver isso de novo. Mas da mesma forma que a gente fala de bloqueio de dados, eu vi próximo à cidade onde a nossa faculdade está localizada, cidades que bloquearam o acesso à cidade. Literalmente, elas fecharam o acesso. Então, assim, hoje o texto constitucional as pessoas trazem o que isso pode e o que não pode, porque na hora que você chegava na cidade, você não podia entrar, porque a cidade estava fechada. Então, eu faço um paralelo à questão dos dados pessoais, porque eu acho que em algum momento isso acaba se comunicando de certa forma, né? Porque a gente volta tudo para o nosso texto constitucional. Haja vista que lá, quando o Estado de São Paulo fez esse sistema de tentativa para poder monitorar como que as pessoas estavam, de fato, ao que se ficou constatado, não houve uma lesão a direitos, não houve um prejuízo a direitos, porque os dados foram protegidos. E é algo que, professor, eu acho que a senhora ainda volta muito no nosso grupo para a gente poder conversar, porque eu acho os dados pessoais algo que nós ainda não chegamos e não temos uma data para chegar no final de um ponto que a gente imagina assim, não, agora estabilizou. Porque nós estamos a todo momento sendo monitorados e a gente, às vezes, só não se deu conta, né? Professor Vinícius, eu quando estou a falar do caso europeu, da proteção de dados, eu costumo dizer que a Europa tem uma longuíssima tradição no que diz respeito à proteção de dados.
que remonta à Segunda Grande Guerra Mundial, ou que vem desde a Segunda Grande Guerra Mundial, e é por isso que nós temos esta preocupação em proteger os dados pessoais, porque foi através dos dados pessoais que se cometeram várias atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, porque os nazis, no fundo, foram aquilo que eram os censos, que eram os censos de identificação da população, para nesses censos verificar quem é que pertencia às minorias, nomeadamente os judeus, e nessa medida identificar os judeus e ir buscá-los e levá-los para os campos de concentração. E portanto foi uma utilização abusiva, indevida dos dados pessoais, e é aí que radica a nossa necessidade na Europa, porque são várias décadas, mas ainda é um passado recente, e é aí que radica a nossa necessidade de proteger fortemente os dados pessoais. E isto tem sido refletido em tudo que é tratado, em tudo que é a legislação mais relevante na Europa, mas eu costumo dizer, se nós formos especificamente à legislação sobre a proteção de dados pessoais na Europa, nós vamos na terceira geração. A primeira geração surge em 1981, com a Convenção 108, que entretanto foi atualizada e que continua em vigor e que se chama Convenção, hoje em dia chama-se Convenção 108+. A segunda geração surge em 1995, veja lá, 1981, muitos dos que aqui estão ainda nem sequer eram nascidos. 1995 surge a segunda convenção, surge a segunda geração, através da diretiva de 1995, que entretanto foi revogada em 2016, quando foi publicado o nosso atual Regulamento Geral de Proteção de Dados, cujo pai, o eurodeputado que levou à publicação desta terceira geração, já veio dizer que, fruto desta pandemia, nos devemos sentar novamente e atualizar o regulamento. Portanto, vamos na terceira geração. E isto para lhe dizer o quê? Nós temos um percurso de décadas quando falamos de legislação de proteção de dados e não estamos estabilizados e nem vamos estar tão perto disso nos próximos anos, porque a verdade é que a sociedade evolui a um ritmo que a legislação de proteção de dados tem que evoluir a um ritmo também muito semelhante, para acompanhar a evolução da própria sociedade e aquilo que está a acontecer com os dados nessa sociedade. Portanto, o Brasil não está estabilizado, nunca vai estar, vai ter sempre um percurso muito interessante nos dados pessoais, e aquilo que tem que ir fazendo é adaptando-se, fazendo a adaptação da legislação, que é como nós vamos fazendo na Europa. É o tentar dar a resposta aos desafios presentes, a pensar nos desafios futuros. Porque é isto que acontece com os dados pessoais. A sociedade move-se com dados pessoais. E isto vai acontecer sempre. É responder aos desafios, é ir respondendo aos desafios. Perfeito. Acho que ainda tem muito a conversar nesse aspecto, né? Interessante, muito bom. Mas queria abrir também para mais pessoas, mais alunos. Alguém deseja alguma colocação, alguma intervenção? Aproveitando, estamos próximo de encerrar, mas ainda dá tempo. Alguém gostaria? Está tudo a pensar no jantar, no pão de queijo. No pão de queijo. Exatamente, professor. Bom, pessoal, eu queria pedir quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer o registro de uma foto. E quando vocês abrem a câmera, passo a palavra para a nossa querida professora Josi Souza, que está conosco também, é uma das coordenadoras do nosso grupo e vai conversar um pouquinho com a gente também nessa parte final. Boa noite, Josi. Boa noite, professora Carla. Que alegria tê-la conosco nessa noite de hoje.
quantos ensinamentos interessantes aí para os alunos que estão pensando em temas de monografia e estão perdidos, né? A temática levantada pela professora Carla é extremamente atual e super interessante. Fica aí a indicação, né, para artigos, produções de artigos, monografia. Agradeço, viu, a atenção, carinho conosco, professora. Galerinha, vamos ligar a câmera aí, para a gente poder fazer o registro. Cumprimento também os meus amigos professores, professor Eduardo, professor Vinícius, pela organização, né, dessa semana. Nós estamos, a cada dia, recebendo um palestrante de uma diferente nacionalidade, e conversando sobre diferentes perspectivas da bioética. Então, para quem está chegando hoje, seja bem-vindo, né, no nosso evento, e ficaremos, ao longo dos dias, né, trabalhando cada dia uma temática diferente. Então, vamos ligar a câmera para a gente fazer o registro, quem puder. Professor, que alguém vista o horário. Oi. Desculpa, Josi. Enquanto o pessoal ainda está abrindo a câmera para a gente poder conversar, e antes de nos despedirmos, eu quero deixar o pessoal convidado para amanhã, nosso terceiro dia, começando no mesmo horário, de 17h45, hora de Brasília, e nós vamos amanhã discutir um tema bem interessante também, que são os aspectos ético-legais dos transplantes. E amanhã nós estaremos com 2 professores aqui da América do Sul com a gente. O professor Elian Prengno, que é da Argentina, e a professora Ana Carolina Molina Villar, que é da Colômbia. Os 2 professores estarão discutindo com a gente. Só para vocês ficarem também sabendo, para não ter problema com relação ao horário, gente, os horários dos professores estão divididos dentro do horário do nosso grupo de estudos. Então, tal qual tem acontecido, nosso horário termina às 19 horas, amanhã também não vai ser diferente. Professora Carla, o lado de cá do Atlântico, como a senhora um dia me referenciou e eu achei muito bacana no Instagram, pode ter certeza que todos nós do lado de cá ficamos muito felizes novamente em tê-la conosco. É sempre uma honra gigantesca recebê-la. A senhora é de uma simpatia assim, incrível. Quero muito ter oportunidade, até com os nossos alunos, professores, quem sabe um dia temos a oportunidade de estabelecermos esse contato pessoal, que vai ser para a gente aí um motivo de grande alegria também. Mas saiba que o nosso grupo de estudos, esse ano, esse semestre, rebatizado de FDCL Bio, ele está sempre de portas abertas para a senhora, sempre que a senhora desejar ou puder estar, é uma alegria muito grande recebê-la. E antes de eu passar a palavra para a senhora, só pedir rapidinho, pessoal, para a gente poder fazer o nosso registro, antes que o pessoal vá embora. Gente, eu vou contar até 3, e professor, aqui a gente não tem como levantar, bater palma de pé, que é o que a gente poderia fazer. Mas na hora que eu contar no 3, eu vou pedir ao pessoal para dar aquele sorriso bonito e lá nos reactions, clicar no coraçãozinho como forma de agradecimento pela professora, pela brilhante exposição dela. Então, 1, 2, 3. Pronto. Professora, com a palavra. Mais uma vez, imensamente obrigada. É sempre um enorme prazer voltar ao vosso grupo de estudos na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. E só não volto se não puder. Sinto-me sempre tão acarinhada, é sempre um prazer tão grande. E gosto tanto sempre de discutir e falar e ter o feedback desse lado Atlântico, que o prazer é meu e nem me importo dos adiantados da hora cá, porque de facto é sempre muito bom. Obrigada, parabéns pela organização desta semana. Acho que de facto eu estive a ver os temas, estive a ver os palestrantes, e com exceção da minha pessoa, são excelentes palestrantes, são temas muito interessantes, muito atuais e que levantam aqui uma série de questões para poderem pensar e escrever no futuro. E professor Vinícius, era aquilo que lhe dizia, vamos estando em contacto e do lado de cá estamos abertos a essas publicações. Com certeza. Fico feliz com as colocações da senhora. De fato, aí agora em Portugal está um pouco mais o avançar da hora em relação a gente aqui no Brasil. Então, é um agradecimento a mais que a gente faz. Quando possível, eu vou fazer o contato novamente com a senhora para as questões das publicações, tanto para a senhora, para com a gente, quanto as nossas para com a senhora. Para a gente é de grande
valia. E dizer para a senhora, professora, que essa semana acontece porque nós temos pessoas do gabarito da senhora para estar com a gente. Então, todos os professores foram cuidadosamente pensados em estar conosco. Sabemos que se quiséssemos trazer toda a referência da bioética, a gente precisaria ficar muito tempo. Mas esses que fizeram aqui, que estão essa semana, com certeza têm um carinho a mais que a gente deseja, que a gente recebe e acolhe aqui no Brasil de braços muito abertos, especialmente um pãozinho de queijo, um café aqui de Minas Gerais. E confesso à senhora que quando vier também, não vai se esquecer de provar o doce de leite, que eu tenho certeza que só não vai arrepender. Muito bem, fica combinado, fica prometido. Com certeza. Gente, por hora, muito obrigado. Dudu, Josi, valeu demais a vocês. Obrigado aos alunos, a presença, a participação. Desejo que permaneçam bem no final da noite de hoje e que amanhã a gente encontre para a continuidade dos nossos trabalhos aqui nessa semana. Professor, um beijo grande. Muita saúde para a senhora e para toda a sua família também, tá bom? Tchau, tchau. Igualmente. Adeus, boa noite a todos. Boa continuação. Obrigado, tchau, tchau.